queridos alunos, mais um capítulo a ser trabalhado, dessa vez o capítulo 8, aula referente a tipos de introdução. Geralmente, os alunos têm dificuldade de começar uma redação. Afinal, o que deve ter numa introdução, que deve ser característica de todas elas, e que, na maioria das vezes, as redações que tiraram a nota máxima no Enem, ou se aproximaram da nota máxima, se utilizaram para que houvesse uma espécie de introdução padrão. É importante avisar a vocês que, numa boa introdução, é necessário que apareça a tese, ou seja, a opinião do autor em relação ao tema. São várias as formas de você colocar a sua opinião, mas uma delas é você atestar que o problema existe, que o tema que que está trabalhando é um problema e apontar as causas desse problema, por exemplo. Isso, então, se estruturaria como uma tese, porque, na sua opinião, o problema ocorre devido a essas causas que você apontou. Então, isso se configura numa tese. Mas antes de se iniciar com a tese, seria bom que você, aluno, para poder impressionar, a banca, já começar de uma maneira bem eficiente, trouxesse um repertório sociocultural, trouxesse algum dado exterior ao texto, algo que não está na coletânea, como nós vimos na aula anterior, mas isso não impede também de você utilizar algum dado da coletânea. Mas para impressionar é sempre bom que você traga uma informação sua, uma informação que vai dar autoria para o seu texto. Como nós dissemos antes, há várias maneiras de você começar uma redação. Mas as que são mais utilizadas são aquelas, por exemplo, que começam a redação com um dado histórico relativo ao tema trabalhado. Esse dado histórico ele precisa ter íntima relação com o tema trabalhado, porque do contrário ele não vai funcionar no seu texto. Vai ser meramente uma informação sem sentido. Se você vai trabalhar algum tema que se possa utilizar um dado histórico, faça isso logo na introdução. Uma outra maneira de você também começar bem o texto é você se utilizar de informações, como, por exemplo, no último tema do Enem, relativo à democratização do cinema, de acesso ao cinema, muitas foram as redações que tiraram a nota máxima, que se utilizaram de filmes, citaram o enredo do filme, e com este enredo deram início à abordagem para mostrar que o cinema não é acessível no Brasil a todos. Agora, pode ser qualquer filme? Não. Precisa ser um filme que demonstre isso, que o cinema ele é para poucos. Nem todos têm acesso, já que esse era o problema levantado na proposta de redação. Outra forma de você introduzir também é fazendo uma citação. Cite um filósofo, um sociólogo, um poeta, um romancista. Mas lembrando, a citação ela precisa ter íntima relação com o tema. Nenhum repertório sociocultural pode ser aleatório. Ele precisa ser utilizado da melhor maneira possível, tenha íntima relação com o tema. Isso é fundamental em qualquer repertório sociocultural. Você também pode começar a sua redação com um dado estatístico. Se você tem na coletânea algum dado que pode ser analisado, já houve redações que tiraram a nota máxima que fizeram dessa forma. Começaram com um dado estatístico para mostrar que aquele problema é relevante e depois apontar as causas desse problema. É uma maneira também eficiente. Utilizar uma música, a letra de uma canção, utilizar um trecho de um romance, versos de um poema, também
são maneiras extremamente eficientes de começar a redação. Mas não esqueça, qualquer informação que você for utilizar na sua introdução, ela precisa ter relação com o tema. Do contrário, você já começa errando desde o início do seu texto. Como exercício, elabore introduções diferentes para os temas que estão na apostila. Você pode utilizar também o tema passado do Enem, a democratização do acesso ao cinema. Elabore pelo menos 5 introduções diferentes para ele. Veja qual foi a que ficou melhor relacionada, aquela que impacta mais o leitor, aquela que chama mais a atenção. Com isso, certamente, as suas introduções elas vão ser muito mais interessantes a partir de agora. Essa é a nossa dica de hoje.